Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Vem Pro Peixão, tá certo? Eu tô aqui na casa do meu primo, então não reparem a bagunça que a gente tá viajando, tá? Tô aqui no interior de São Paulo, Presidente Epitácio, vim pro aniversário do meu avô e voltei aqui pra casa dele porque ia assistir o jogo. Primeiro de tudo, tô falando baixo porque minha mulher tá dormindo aqui atrás de mim, ela não tá nessa cama, tá num colchão aqui no chão. Primeiro de tudo, a derrota diante do clássico é esperada, tá? A gente sabe, perder faz parte. O Corinthians é muito mais forte, é um time melhor, tem melhores jogadores. Então, você até entende uma derrota. O que mais me incomoda, e desculpa o áudio aí também, que não é tão bom quanto o lá de casa, tá? Que é o do microfone aqui. O que mais incomoda, como eu sempre falo, é a postura. A postura dentro de campo foi muito ruim, cara. Muito fraca. Um time já entrou derrotado, aceitando a derrota. Esse tipo de coisa me incomoda demais, cara. Me incomoda demais. O time foi muito mal montado no esquema de jogo, tá? Primeiro de tudo, eu entendo que o Carille esperava um Corinthians mais cauteloso, porque é isso que o Corinthians oferece geralmente nos jogos, né? Um time mais cauteloso, um time que não vai tanto para cima, um time mais calmo, né, para começar as jogadas, mas não, o que se viu no primeiro tempo foi um domínio total absoluto de um time que buscava a vitória o tempo todo contra outro que entrou para assistir o time jogar. É lógico que, analisando dessa perspectiva de que o time do Corinthians ia entrar com mais cautela, o cara ele armou o time do Santos para isso. Porém, ele armou o time do Santos para jogar na retranca. E isso me incomoda demais, cara. Eu sei que é o jeito de jogo dele, eu sei que ele é a favor da goleada de 1-0, mas isso me incomoda demais. Porque parecia que ele entrou com o Marcos Guilherme para fazer a função do Marinho, mas o que se viu no campo não foi isso. Quem foi fazer a função do Marinho foi o Pirani, tá? Ele isolou o Tardelli lá na frente e destruiu o esquema do Santos. Uma coisa que a gente tinha percebido também, o meio-campo com o Zanocelo, Pirani e Felipe Jonathan tinha encaixado. Tava dando certo. Aí o Camacho voltou ao time. O cara, ele destruiu o meio de campo todo para escalar o Camacho de novo. Se o time já estava acertado com os três, por que mexer nos três? Para que isso? Por quê? Começa a repetir o mesmo erro que o Diniz teve. Bota o Jean Mota e o Camacho juntos, um anula o outro. O Zanocelo tem mais qualidade de passe, tem mais visão de jogo, marca melhor do que o Camacho. Então o Zanocelo tem que ser titular e o Camacho ser reserva dele. Se não tiver o Zanocelo, entra o Camacho. Os dois juntos acabam se atropelando. Os dois juntos não funcionam. Um anula o outro. Os dois ocupam a mesma faixa de campo. Não adianta repetir isso. Beleza, entrou isso. Aí, lógico, no primeiro tempo, o Corinthians criou. Quem trabalhou foi o João Paulo e a defesa, tá? Mas ele botou aquele ônibus na frente da área do Santos pra ficar ali rebatendo bola e contando com que o Pirani puxasse contra-ataque e o Marcos Guilherme, sendo que ele tinha o Lucas Braga no banco, ele tinha o Ângelo para jogar. Se e ali analisando, beleza, acabou o primeiro tempo. Não encaixou? Beleza. O que eu tinha comentado no fim do primeiro tempo. Bom, eu entendo que ele deve ter entrado esperando uma postura mais reativa do Corinthians e que o Santos ia ter que propor um pouco mais o jogo, porque o Corinthians ia tentar explorar os contra-ataques, mas não foi isso que o jogo se mostrou. Então, no segundo tempo, eu tiraria o Marcos Guilherme. Tiraria o Marcos Guilherme, entraria com o Ângelo, tiraria o Camacho e meteria o Lucas Braga e deixaria o Pirani. Porque o Pirani ficou extremamente sobrecarregado. Ele só catou. Ele errou tudo que ele tentou, tá? Ele não fez um bom jogo. Foi horroroso o jogo do Pirani, mas assim. Tava isolado, tinha que puxar o contra-ataque em velocidade. Sendo que ele pode ser rápido, mas a velocidade não é uma das principais características dele. E ele estava sobrecarregado. Não tinha uma santa alma para fazer uma tabela. A movimentação do Santos era nula. O Santos ficou cada um na sua posiçãozinha, rebatendo bola para frente, dando bicuda para que o Tardelli corresse. Gente, numa boa. Isso é uma estratégia muito mal montada, para não dizer burra. Muito mal montada. Beleza. Se ele entra com o Ângelo e o Lucas Braga, tira o Marcos Guilherme e o Camacho, ele volta para aquele meio-campo, que é o que mais deu certo no trabalho dele todo à frente do Santos. Foi esse meio de campo que funcionou na maioria dos jogos. Foi esse meio de campo que fez o Santos criar. Foi esse meio de campo que fez o Santos conseguir um meio de campo, pelo menos. Se ele faz essas substituições, mantendo os três zagueiros
e tira esses jogadores que eu citei, o Santos ia explorar as costas dos dois laterais, principalmente do lado esquerdo com o Ângelo, o lado esquerdo da defesa do Corinthians com o Ângelo, né, avançando pela ponta direita, sendo que tem o Gil e o Fábio Santos, que são dois jogadores com idade avançada. O Ângelo é muito rápido e ia poder explorar isso. Mas ele tirou o Pirani, tirou a criação, meteu 2 pontas no jogo e acabou com tudo. Por quê? Não cria sem o Pirani. Não se cria sem o Pirani. Então, tira o único armador do time para colocar a ponta. Como é que a bola vai chegar no ponta se não tem um armador para tocar a bola lá? Foi tirar o Camacho já no metade final do segundo tempo. Aí, cara, já tinha desandado, porque o Corinthians conseguiu abrir o placar no comecinho do segundo tempo com o Jô. E merecido. O Corinthians mereceu a vitória com uma tranquilidade, assim. Só o Corinthians jogou. Então, assim, o time do Santos é muito inferior ao Corinthians. O time do Santos tem muitas limitações, tá? Tem bons jogadores, mas tem muitas limitações. E o trabalho foi feito hoje é responsabilidade do técnico. O treinador armou o time muito mal e ele mexeu muito mal, tá? Continua insistindo. Botar o Raniel no time é jogar com a menos. O Raniel é extremamente fraco. Ele não consegue prender uma bola no ataque. E botar o Raniel para jogar com um time que precisa fazer gol é pedir para perder. Porque ele não finaliza, ele não domina, ele não consegue pegar nenhum jogador na corrida. É zero. Zero jogadores são marcados pelo Raniel. O Raniel não consegue dividir uma bola, ele não consegue ganhar na corrida de ninguém, ele não tem condições técnicas de chegar na frente do gol para finalizar, tá? Nos últimos de todos os jogos que ele jogou, ele conseguiu dar um chute no gol, que foi no jogo contra o Galo que a gente perdeu. Foi a única coisa positiva que ele fez em todos os jogos com a camisa do Santos. Por mais que o Marcos Leonardo esteja com dificuldades para renovar o contrato dele, é inadmissível que ele seja reserva do Raniel. E o que corre é que o Carille prefere o Raniel ao Marcos Leonardo. Não dá. É só parar e assistir. Mesmo no treino, o Marcos Leonardo deve ser 1000 vezes melhor. Em jogo já é melhor, que deveria ser o principal motivo para escalar, tá? Então assim, tem que jogar. Não dá para ser reserva do Raniel. Se é para jogar alguém que faça a função de 9, tem que ser o Marcos Leonardo, porque ele joga na sub-18, é capitão da seleção brasileira, não pode ser que esse cara seja uma negação. E ele já mostrou em campo que ele não é. Ele chuta melhor, ele tem mais velocidade, ele tem mais imposição física do que o Raniel. É impressionante que o Raniel não consegue fazer nada, tá? O Raniel não tem condições técnicas de jogar no Santos. Toda a sorte do mundo para ele, deve ser um baita cara, já falei muitas vezes aqui. Mas, como jogador de futebol, ele não joga bem, cara. De verdade, a gente tem que entender, tá? E mexeu muito mal, cara, ele foi muito mal. O principal motivo da derrota, lógico que pela qualidade do outro time, tá certo? Não vamos tirar o mérito de quem ganhou, tá? Mas o principal motivo da derrota, de ter aceitado essa derrota, é do treinador. A postura do time em campo é reflexo do que o treinador pede nos treinamentos. O treinador pediu para jogar na retranca. Não adianta ele ficar lá no canto do banco pedindo, vai pra frente, como se ele tivesse exigido isso. Você vê pela postura dos jogadores em campo que o time entrou para se defender, só para se defender, para não criar. Ele fez exatamente hoje o que aconteceu naquele Santos e Corinthians, que foi 1-1 no Paulistão, que o Santos deu 50 chutes no gol, o Corinthians deu 3, mas o jogo acabou 1-1. Ele tentou fazer exatamente a mesma coisa. E a postura que a gente pede como torcedor é que o Santos faça o que fez no jogo contra o Bragantino, que fez no jogo contra o Fluminense. Nesses jogos o Santos soube se impor, soube jogar de igual para igual e buscar a vitória. E, cara, é vontade, é ir para cima, é brigar por causa da bola. Parecia, de novo, o Santos fez igualzinho fez com o Palmeiras, aceitou tudo que o Palmeiras quis. Nesse jogo, aceitou tudo que o Corinthians quis. O Santos entrou em campo derrotado. Se ele tá derrotado, você não faz nada. Você assistiu o outro time jogar. E isso é responsabilidade do Carille, tá? Agora é só passar pelas notas. Nota 0 pro Carille, já, de cara, tá? Nota 0. João Paulo não teve culpa nos gols. E quando foi exigido, fez grandes defesas, tá? Nota 7 pro João Paulo. O trio de zaga ficou sobrecarregado, porque todo mundo na defesa ali, né? Então, dos três, o melhor foi o Kaique. O Luiz Felipe foi totalmente infantil na marcação do Jô, deixou o Jô fazer o que quisesse. O Luiz Felipe tem tanto corpo quanto o Jô, tem mais velocidade inclusive que o Jô, e deixou o Jô fazer o que quisesse com ele. O Jô fez o gol com o mérito dele, mas com muita falha do Luiz Felipe também. Nota 2 para o Luiz Felipe. O Boza fez um jogo
regular para ruim, nota 4, tá? O Madison fez uma partida horrorosa, mas é aquilo. O Madison, quando joga com o Marinho ou com o Ângelo, ele tem algo para oferecer. Você tira o cara da frente dele, ele acaba virando ter a responsabilidade de armar. Aí, cara, a única coisa que o Madison tem, as principais coisas: cabeceio, elemento surpresa e velocidade. Aí você tem dois caras marcando a frente dele, não tem nenhum ponta para te auxiliar, como é que ele vai passar e fazer um bom jogo? Não é trabalho do técnico, mas o Madison fez um jogo muito ruim. Nota 2 para o Madison também. Depois entrou o Ângelo no lugar do Madison, extremamente sobrecarregado também, porque assim como ele fez com o Madison, sobrecarregando o Madison, ele sobrecarregou o Ângelo também. O Ângelo ainda tentou, né, mas é aquela afobação. Entrou, o time já tomou um gol, aí tem a responsabilidade de atacar e não atacou. O Santos perdendo, querendo jogar no contra-ataque. Cara, é inadmissível esse tipo de postura. Beleza. Ângelo foi mal também. Nota 4 pro Ângelo, mas por culpa do treinador. Aí o Camacho, que foi nulo em campo, e inclusive o Camacho, assim, a grande qualidade dele que é passe, ele errou tudo, ele errou todos os passes. Ele deu um passe para lateral 2 vezes, tá? Nota 1 pro Camacho. Entrou o Raniel, que é uma nulidade, é a mesma coisa que jogar com a menos, então 0 pro Raniel. Zanocelo foi mal também, né? Não teve um que se salva, né? Tirando o João Paulo e o Kaique, acho que não teve um que se salvou, fez um bom jogo, tá? É, foi mal também, mas é aquela coisa, foi melhor que o Camacho, que não quer dizer muita coisa no jogo de hoje, mas ainda assim eu acho que um acaba anulando o outro. O Zanocelo vem numa crescente muito boa, a entrada do Camacho acabou atrapalhando ele, inclusive no jogo anterior contra a Chapecoense, tá? Que eu fiz um pós-jogo lá no Noronha, tá? Então, nota 4 pro Zanocelo. Entrou o Carlos Sanches, que também não fez quase nada, tá? Mas já entrou com 2-0 contra. Vai fazer o quê? Vai criar o quê? O time continua na defesa, tomando 2-0, continua na defesa, aceitando o resultado. O Carlos Sanches entrar ou não fez diferença nenhuma, então nota 3 para ele. Pirani fez um jogo muito ruim, mas pelo que eu já expliquei, não vou repetir, tá? Então, nota 4 pro Pirani. Entrou o Lucas Braga no lugar dele, que tentou algumas jogadas, foi agudo do lado esquerdo, mas o time que não tem aproximação, você deixa o cara jogando sozinho. O Santos perdendo 2-0 atacando com 3. 7 caras no campo de defesa e 3 no campo de ataque. Você vai fazer o quê? Nota 4 pro Lucas Braga, tá? Felipe Jonathan entrou para jogar de lateral esquerdo, né, à frente dos laterais. Não foi bem também, mas é aquela coisa. Todo mundo na defesa, ele jogou como lateral, ele não jogou como meio-campista, ele jogou como lateral, jogou na defesa, na verdade o Santos jogou no 3-5-2. O Santos jogou no 5-3-2. Aliás, 5-4-1, né? Porque o Marcos Guilherme também não foi atacante. Ele ficou rondando meio-campo. E para os mais analistas que eu fiz, o Santos jogou no 5-5-0, porque não tinha atacantes. O Tardelli jogou no meio de campo, ele jogou no ataque. Ele era o cara mais avançado, mas era um meio-campista também, tá? Felipe Jonathan, nota 4. Marcos Guilherme foi muito mal, mas tudo reflexo do trabalho, nota 3. E Diego Tardelli também foi muito mal, tá? Inclusive em domínios e tal. A leitura de jogo dele, que é uma das coisas que eu acho mais interessante nele. Hoje não adiantou de nada, porque o time não tinha nada para criar. Ele ainda tentou um chute, né? Pouco também, mas ainda tentou. Nota 4 para o Diego Tardelli. E é isso aí, tá? Próximo jogo a gente vê o que faz. O próximo jogo é contra o Fortaleza em casa. O Santos tem condições de vencer sim. O Fortaleza está numa oscilação na maior do campeonato até agora. É a chance do Santos garantir os 3 pontos e escapar de vez dessa zona de rebaixamento, tá? O Santos ainda está confortável, tem 6 pontos de distância para o Bahia, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento, mas o Bahia tem 2 jogos a menos que o Santos nesse momento. Vai jogar ainda, mas é isso, tá? Quero saber sua opinião. Diz aí nos comentários. Tamo junto, fique com Deus, um beijo, um queijo, até logo e tchau.